Torcida do Vasco, atenção. À tarde trouxe atualizações pesadas nos bastidores da SAF. Reforços ganhando força e a possibilidade de venda da Vasco SAF para Marco Lamac, um movimento que mudaria o cenário do clube. Eu me chamo Alexandre Laureano, para quem não me conhece, perfeito? E a gente vai falar muito sobre essa reestruturação da SAF e a chegada de reforços. Como o assunto aqui do YouTube tem sido a questão de reforços, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. O que a gente tem de concreto? O Vasco tem dois atletas muito próximos de serem anunciados oficialmente. Quais são esses jogadores? Juan Rojas e Alan Saldivia. Perfeito? O Juan Rojas, jogador vindo lá do Monte Rei do México, onde o Vasco está acertando um empréstimo do atleta por $500 mil, cerca de R$ 2.700.000, com uma opção de compra de 80% dos valores econômicos deste atleta, por $5 milhões, que daria algo ali em torno de 27 milhões. Outra situação é a do jogador Alan Saldivia. O Vasco da Gama ofertou uma proposta de $1.800.000 junto ao Colo-Colo para contar com um zagueiro uruguaio. Perfeito? Dois jogadores que têm 23 anos, dois jogadores aí sul-americanos, com uma margem muito grande aí de valorização. Esse tipo de contratação diz muito mais sobre o futuro do Vasco do que nomes badalados. E é assim que clubes organizados começam a subir degrau por degrau. E a gente aproveita o ensejo para colocar um freio de realidade. Por quê? Muito tem se falado aí de Douglas Luiz e de John Ares. A realidade do Vasco da Gama hoje é uma realidade onde o Vasco terá que fazer uma solicitação de um empréstimo já em janeiro. Sem a concretização de um investidor, fica inviável essas contratações. Então, só para deixar claro aqui sobre Douglas Luiz e John Ares, tá? Tem interesse o Vasco? Sim, claro que tem. Está fechado? Não. Ou seja, existe interesse, conversas acontecem, o monitoramento é real, mas nenhum desses nomes estão fechados. O caso específico aí do Douglas é muito complexo, porque o Vasco tem que desembolsar grana pelo empréstimo do jogador. O Marinax tem o dono lá do Norfolk Forest, que tem um empréstimo dele, tem uma opção obrigatória de compra, assim como é a situação do John Ares. São muitos clubes interessados no jogador. Melhor a gente ter um pezinho na realidade, tá? Cobrar a diretoria, tá? Dentro da racionalidade, porque o que aconteceu na Copa do Brasil está muito recente. Então, a gente tem que trazer reforço de acordo com aquilo que dá para trazer, para que no próximo ano a gente não venha acontecer o que aconteceu nos últimos anos.
A gente cria uma expectativa muito grande com relação a reforços e a gente sabe o que acontece. Perfeito? Então, explicado. Juan Rojas e Saldívia, tá? E o jogador Brenner abriu negociações hoje com o Vasco da Gama, tem tudo para poder acertar aí o seu empréstimo. O jogador que pertence ao Udinese e está emprestado lá ao Cincinnati. Perfeito? Agora a gente vai falar aqui sobre a questão aí da venda da Vasco SAF. Perfeito? E a gente tem muita coisa aqui para poder passar para vocês sobre essa situação, tá? Gente, o que está acontecendo nesse momento, tá? Hoje, coloquem atenção, o que existe não é anúncio, nem contrato assinado, mas conversas estruturadas sobre a entrada de um novo investidor na Vasco SAF, com o nome do Marco Lamáquia ganhando força nos bastidores. O ponto central dessas conversas, tem muita gente aí explicando isso errado, não é quem vai ser contratado, e sim aporte financeiro, modelo de gestão, participação do controle e reestruturação de dívida e fluxo de caixa, tá? Isso mostra que o Vasco entendeu que o problema não é só o elenco, o problema é a estrutura. Quando um clube começa a discutir investidor antes de jogador, ele está olhando a longo prazo, coisa rara aí no futebol brasileiro. Se isso avançar, tá? O que muda? O aspecto financeiro, mais previsibilidade, capacidade de honrar compromissos, poder de negociação maior no mercado. Por falar em mercado da bola, o Vasco passa a sentar à mesa com clubes e empresários de igual para igual. Jogadores deixam de ver o Vasco aí como clube aposta e passam a ver o Vasco como projeto. Planejamento esportivo, contratações deixam de ser emergenciais, né? E o elenco passa a ser monitorado com lógica e não com desespero, certo? Então, futebol não é feito da noite para o dia. Você vê, a gente depende disso porque o Vasco tem alguns ativos para serem mantidos, como é o exemplo aí do Ryan, né? O Ryan tem diversas propostas aí para deixar o Vasco, e a gente precisa ter um investidor não só para poder contratar, mas para a gente manter aquilo que verdadeiramente hoje nós possuímos de melhor aí no Vasco da Gama. Perfeito? Então, pezinho no chão, tá? Vamos deixar o Admar trabalhar. O Admar já mostrou que tem capacidade, tá? E vai dar bom. Se Deus quiser, vai dar bom. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.